Olá, seja muito bem-vindo. Está começando o DC Notícias Web nesta terça-feira e você pode acompanhar pelo YouTube através do QR Code que está aí no canto da tela. Veja os destaques dessa edição. Governador autoriza circulação sem máscaras em ambientes fechados. Jovens que vão votar pela primeira vez podem emitir o título pela internet. Fundação Cultural abre cadastro para feirantes. O DC Notícias Web dessa terça-feira, 29 de março, já está no ar. Olá, o DC Notícias Web abre essa edição falando sobre a liberação no uso de máscaras no Paraná em ambientes fechados. Durante uma coletiva de imprensa, o governador Ratinho Júnior anunciou a liberação facultativa do uso de máscaras em locais fechados. E cada cidade poderá decidir se vai ou não seguir o decreto do estado. Foram quase 2 anos do uso de máscara. No dia 16 de março, foi autorizado o uso facultativo em locais abertos. E segundo o governador, a decisão levou em conta a transmissão estável do Covid-19. E o secretário estadual de saúde, Beto Preto, informou que a Secretaria Estadual de Saúde vai publicar uma resolução para regulamentar o uso de máscaras em alguns locais fechados, como no transporte público, hospitais e clínicas de saúde. O título de eleitor pode ser feito 100% online. O prazo para tirar termina no dia 4 de maio. Nós vamos mostrar como fazer. Hoje a conversa é com jovens de 15 a 18 anos de idade. Você sabia que você pode emitir o seu título de eleitor pela internet? É bem simples e aí você também já exerce um dos papéis mais importantes do cidadão. Somente na semana passada, no Paraná, foram emitidos 5.163 títulos de eleitor. Já no país, foram emitidos mais de 96 mil títulos. A Cauane, que tirou o título ainda quando era menor de idade, reforça a importância do voto para os jovens. Não é somente ir até as urnas, mas sim praticar o voto. Meu título com 15 anos, hoje já sou de maior e eu acho muito importante esse direito de voto. Acho importante também que os jovens também votem para decidir o futuro do nosso país. Não é apenas você tirar o seu título, chegar na urna e votar e pronto. Vocês jovens analisam o que vocês vão fazer, analisam certinho as coisas. Para emitir, basta entrar no site título.net e estar com RG, comprovante de residência e, para os homens, o certificado de quitação do serviço militar. Você vai precisar também de uma foto com RG ao lado da sua face para validar a solicitação. Para realizar a abertura do requerimento, você vai acessar o site titulonet.tse.jus.br. O site já inicia na tela para você selecionar o seu estado. Logo após, abrirá a guia com as informações da documentação obrigatória. E é legal já deixar todos os documentos necessários separados para adiantar o processo. E aí é só seguir o passo a passo, preencher os dados obrigatórios e realizar a solicitação. Veja no próximo bloco. Fundação Cultural abre processo para atrair novos feirantes. Quem deseja renovar os itens da casa ou da empresa não pode perder esse evento. A segunda edição da Feira de Louças em Foz do Iguaçu será aberta nesta quarta-feira no Gresf, recebendo o público até o dia 9 de abril. Organizada pelo Lions Clube Foz do Iguaçu Cataratas, a feira vai oferecer ao público da região peças a partir de R$ 5,00. Os recursos angariados vão custear projetos da entidade. E, a partir deles, será doada para a Associação dos Diabéticos de Foz do Iguaçu, a ADIF. Neste ano, o evento é promovido em um espaço mais amplo, devido ao sucesso da primeira edição, além de acomodações maiores. O Gresf dispõe de estacionamento gratuito para o público. A Fundação Cultural está com processo aberto para novos feirantes que desejam participar do circuito de feiras aqui da cidade. O diretor de projetos conversou sobre os detalhes em uma entrevista conosco.
Diretor, o procedimento para atrair novos feirantes para o circuito de feiras aqui da cidade está aberto. Quem que pode participar? Bom, a pessoa tem que ser residente de Foz do Iguaçu, a pessoa precisa trazer o seu comprovante de residência, precisa trazer os seus documentos pessoais e ter vontade de participar do circuito de feiras. É simples, o processo é muito rápido, o processo é fácil e a gente está sempre aí à disposição para dar oportunidade para as pessoas. Hoje o município conta com quantas feiras e esses novos feirantes, eles poderão trabalhar em todas elas? Então, as feiras livres hoje são 9 feiras, nós temos elas de terça a domingo, exceto a feira da JK, que a pessoa não inicia de imediato. Mas todas as demais 8 feiras a pessoa pode participar. Pode participar lá do Porto Meira, lá da Vila C, do Morumbi, da Vila, da Praça da Bíblia. Somente JK que não, por quê? Porque a nossa maior feira é onde nós temos os feirantes mais antigos, é o nosso patrimônio material, que a gente diz, né? Então nós precisamos que essa pessoa, esse novo feirante, ele tenha aquela vivência, nós precisamos que ele saiba o que é ser feirante, para daí sim estar sendo incluído na JK. Essa abertura desse novo processo, quantas vagas estão sendo disponibilizadas para esses novos produtores, esses novos artesãos aqui da cidade? Então, as vagas elas estão sempre abertas, né? Como nós temos uma rotatividade grande, caso a gente não tenha como incluir a pessoa de imediato, a pessoa fica numa fila de espera e assim que a gente tiver a oportunidade a gente já chama para zerar. Hoje nós não temos ninguém na fila de espera, tá? Está zerado. Diretor, para fazer esse cadastro, o que o morador precisa levar até vocês? De que forma ele pode realizar esse procedimento? Para fazer o cadastro, a pessoa vem até a Fundação Cultural, ela solicita uma ficha cadastral. Após isso, nós vamos orientá-la para ir até a CIF para solicitar o alvará de feirante. Depois da CIF, ela retorna aqui para concluir o cadastro dela. A partir do momento que ela tiver a sua barraca, ela já pode iniciar no circuito de feiras. Diretor, faça o seu convite para quem nos assiste pelo DC Notícias Web e quer participar dessa seleção, quer trabalhar aí nas feiras da cidade, que também é um dos nossos atrativos culturais aqui. Olá, morador de Foz, tudo bem com você? Hoje estou aqui na Fundação Cultural para te convidar a participar do circuito de feiras. O circuito de feiras hoje nós temos em 8 pontos da cidade, são 9 feiras livres acontecendo de terça a domingo. Então você está convidado a vir até a Fundação Cultural para realizar o seu cadastro. Vale lembrar que você precisa trazer seus documentos pessoais, comprovante de residência. Para participar do circuito de feiras, precisa ser morador de Foz. Uma vez na fundação, nós te liberamos, né, fornecemos a ficha cadastral, você vai até a CIF para solicitar o seu alvará de feirante, você retorna na fundação para concluir o seu cadastro. A partir desse momento, você entra numa fila de espera. A partir do momento que você tiver a sua barraca disponível, nós já te convidamos para integrar um dos circuitos que nós tivermos disponibilidade. Hoje nós temos disponibilidade tanto na Vila aos finais de semana, sábado e domingo, assim como na Praça da Bíblia aos sábados. Então eu convido você, se você quer ser feirante, se você quer expor sua comida, se você quer expor seu artesanato, flores, frutas, hortifruti, você é nosso convidado, venha fazer parte do circuito de feiras. E veja no próximo bloco. IDESF vai discutir o mercado ilegal de vinhos. Brasil Notícias Web, voltando para falar um pouquinho sobre o IDESF, Instituto de Desenvolvimento Econômico e Social de Fronteiras, que vai tratar sobre o mercado ilegal de vinhos em uma live. Para isso, nós vamos conversar com o presidente do IDESF, Luciano Barros. Antes de mais nada, gostaria de agradecer a sua participação no DC Notícias Web, presidente. Obrigado, Luciano. Obrigado a todos os telespectadores deste noticiário. Presidente, vamos falar um pouquinho, então, antes da gente entrar nessa questão desse evento, dessa live, falar um pouquinho sobre o IDESF, sobre a atividade, enfim, a função principal do Instituto que vem trabalhando em relação a essas questões de fronteira. O IDESF é o Instituto de Desenvolvimento Econômico e Social de Fronteiras, é o nome do Instituto. O Instituto nasceu em Foz do Iguaçu em 2013,
Embora eu já venha há mais de 20 anos, né, desde o ano de 1998, trabalhando aqui nas áreas de fronteira, com estas temáticas, principalmente temáticas ligadas à formalização dos mercados, a importância de termos uma fronteira mais formal, né, ancoradas atividades destas áreas de fronteira, atividades econômicas, em atividades que sejam formais, que tenham economias formais. Destaco, o IDESF nasceu em Foz do Iguaçu, porém, nós temos atividades e ações em todo o território nacional. Nossa atuação também se dá em apoio às indústrias que sofrem com os movimentos criminais provenientes da fronteira, ou seja, justamente naquele DNA da formação do Instituto, que é o combate aos mercados ilegais, e aí também produzimos boletins e pesquisas e estudos setoriais, impactos do contrabando, do descaminho, para estes mercados, e não só para estes mercados, mas também para as sociedades das áreas de fronteiras, são estudos que o IDESF se dedica a desenvolver. Notadamente, um deles, Luciano, nós fizemos um trabalho que se replica a cada 4 anos. Nós fazemos um diagnóstico das cidades de fronteira. Esse diagnóstico socioeconômico das cidades de fronteira, nós iniciamos lá com a época primeira que nós fizemos esse levantamento, das 28 cidades gêmeas que tinham na época, né, em 2014. Hoje são 32 cidades gêmeas, e nós alargamos este cenário de análise das cidades de fronteira para os 588 municípios que estão na faixa de fronteira do Oiapoque ao Chuí. Ou seja, pega 150 quilômetros, afasta da linha de fronteira, você vai ter 588 municípios no Brasil. Lá do Oiapoque, divisa com o Iapoquê, na França, na Guiana Francesa, vindo até o Chuí, no Rio Grande do Sul, também cidade do Chuí, no Uruguai. E depois nós temos uma análise econômica também. Quais as principais atividades econômicas? Volume da população economicamente ativa, do PEA, que está trabalhando formalmente nestas áreas, ou seja, esse médio índice de informalidade, e tantos outros diagnósticos na área econômica. Depois passamos para a área de segurança pública, onde vai ter lá números de homicídios, suicídios, acidentes de trânsito e outros índices de segurança pública. Então, juntando tudo isso aí, você começa a enxergar a fronteira como pontos de vulnerabilidade, mas também como pontos de grande possibilidade de desenvolvimento, de grandes oportunidades. Não só Foz do Iguaçu, vocês vejam, eu estou aqui vivo em Foz do Iguaçu há 23 para 24 anos. Você veja como mudou o perfil socioeconômico ao longo dessa última década, desses últimos 15 anos. Ou seja, aquilo que estava ancorado numa atividade de contrabando, hoje nós temos o turismo se desenvolvendo, a nossa vocação para comércio exterior, a nossa vocação de transporte, quer dizer, tudo isso está aflorando versus aquilo que se tinha há 10, 15 anos atrás. Então, é tudo dentro desse contexto que será discutido, então, esse mercado ilegal de vinhos presente e na verdade, sim, o porquê da escolha dessa temática. Houve um boom de movimentação do mercado ilegal de vinhos no Brasil nos últimos 2 anos. Então, há um gap muito curto. Você teve lá o cigarro, que ainda persiste, você teve problemas com agroquímicos, que ainda persiste, você teve problemas com o mercado de telecomunicações, que ainda persiste, mas é interessante ver o vinho, que o vinho teve um gráfico, uma subida muito acentuada em 2 anos, os 2 anos da pandemia. Aliado a tudo isso, eu sou sommelier pela Associação Brasileira de Sommelier, é um tema que eu gosto muito, também sou winemaker, nós temos uma associação brasileira de winemaker, onde fazemos vinho em barricas de aluguel, nós brincamos com isso, um grupo de 40 pessoas no Brasil, que estão espalhados em todo o território nacional, que em vinícolas nacionais nós damos a nossa receita, botamos nosso pitaco e fazemos todo ano lá um pouquinho do nosso vinho. Então é um tema que é muito caro para mim, e quando eu começo a ver esse volume
assim, desproporcional de entrada pelas fronteiras chama atenção e acende uma luz vermelha, porque ele pode se perpetuar, ele pode crescer e, pior de tudo isso, né, emprestar toda aquela logística que já está acontecendo, logística do tráfico de drogas, do tráfico de armas e dos contrabandos mais violentos. Quer dizer, em Dionísio Cerqueira já houve um acerto de contas lá, muito recentemente, de brigas de facções que transportavam vinho e houve morte do principal player do mercado ilegal de vinhos naquela região. Então, você começa a ter vinho com gosto de sangue, e essa bebida sagrada, milenar, não merece isso. Presidente, o senhor vai ser o mediador, então, dessa live que acontece nessa terça-feira, a partir das 19 horas. Vai mediar, mas tem autoridades como o delegado da Receita Federal, entre outras autoridades. É isso mesmo? Exatamente, aqui nós convidamos para isso. É interessante, a fronteira do Brasil com a Argentina, ela é toda fluvial, né, praticamente. Você tem um espaço pequenininho ali, em Dionísio Cerqueira, embora tenha o riozinho, mas tem pontos da fronteira que estão em fronteira seca. Então ele acaba sendo um corredor mais fácil de entrada desses produtos. Então o volume lá realmente tem sido muito grande. Então convidamos, e aí tem o delegado Mark Tolemech, que o Mark desenvolveu uma ação em conjunto com a Polícia Federal e com os outros órgãos, uma operação que a partir dali iniciou, uma operação que teve grandes apreensões, uma operação de grande vulto, e ele acabou se especializando muito no tema, se sensibilizou com esse volume muito grande. O Mark vem como pela Receita Federal, mostrando esse dano ao erário público e o tamanho desse negócio. Deonir Luiz Argenta, presidente da Uvibra, também proprietário da vinícola Luiz Argenta, a famosa vinícola Luiz Argenta, que tem vinhos fabulosos feitos em Flores da Cunha, na Serra Gaúcha, e ele é hoje o presidente da União das Vinicultores Brasileiros, a Uvibra. A Uvibra é uma entidade que congrega todos, ou grande parte, dos produtores de vinho das regiões sul e centro-oeste do Brasil, regiões produtoras de vinho premium, e que ele hoje representa essa entidade, vem também contar os problemas do setor, o que o setor perde, qual é o tamanho dessa encrenca para o Brasil. Professor Júlio César Kunz foi meu professor na Associação Brasileira de Sommelier no Rio Grande do Sul. A ABS no Brasil tem tido um papel fundamental na formação de profissionais nesta área do vinho, e aí eu vejo fundamental a participação do sommelier, daquele profissional que escolhe o produto que vai para o restaurante, que vai para a mesa do consumidor, que ele tenha alguns critérios. O primeiro, o critério da ética, de comprar de fornecedores que sejam fidedignos. O segundo, aquele critério de saber analisar um produto, saber se ele também não está sendo enganado, se esse produto é falso, verdadeiro, se esse produto veio de fonte legal, e que ele tenha essas ferramentas em mãos. Então o Júlio traz toda essa preocupação de uma associação brasileira, de uma associação que tem ações e forma profissionais na linha de frente no Brasil inteiro. Então acho que vai ser muito rico, vamos ter possibilidade de debater esses temas. Presidente do IDESF, Luciano Barros, eu queria agradecer demais a sua participação no DC Notícias Web para falar dessas coisas importantes de fronteira e das novidades, enfim, sobre o Instituto. E agradecer demais, de coração, a sua participação aqui no DC Notícias Web. Obrigado, presidente. Obrigado, Luciano. Muito sucesso, estamos juntos e sempre à disposição para o que for necessário. E o DC Notícias Web dessa terça-feira vai ficando por aqui. Nós voltamos ao vivo amanhã. Obrigada mais uma vez pela sua companhia e até lá. Até lá.